Olá, amigos das artes e dos vinhos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais um episódio de Vinho com Arte, Saúde. E nesse episódio veremos as diferenças e a importância do sommelier, do enólogo e do enófilo. Quais são as similaridades, quais são as diferenças e a significância de cada um desses personagens tão emblemáticos e tão importantes do universo dos vinhos. Primeiramente, muito prazer, meu nome é Márcio Petroni, eu sou artista plástico e nesse projeto que se chama Vinho com Arte, decidi fazer a junção de dois assuntos que muito me interessam e que venho estudando há algumas décadas e juntar a luz, o prisma, o brilho, pincéis, tintas, cores, pigmentos, odores, sabores, estéticas, num só projeto onde compararei as obras de arte, os períodos e as circunstâncias artísticas com as características dos vinhos. Acompanhem, tenho certeza que faremos boas degustações juntos e será muito divertido. Então, se você já acompanha o meu canal, muito obrigado pela participação. E se você não me conhece, eu sou artista plástico, sou um enófilo, envolvido com vinho desde a adolescência, pois meu avô fabricava vinho, ele gostava muito, ele era italiano, veio da Toscana e desde muito cedo essa bebida está presente na minha mesa de refeições, nos afetos da minha família. Por isso, tão especial tanto quanto a arte. E quero compartilhar com vocês algumas informações em episódios descontraídos, gravados aqui na profusão da bagunça de um ateliê de um artista, né? Aqui é o meu ateliê, é onde eu trabalho, onde eu realizo as minhas encomendas, as minhas criações, onde eu sou tanto uma criança quanto um artista que busca a cada pincelada, a cada estudo, a cada conhecimento, a cada ano, a cada década, uma evolução e uma qualificação do trabalho. Então, vamos lá. Bom, seguinte, três vertentes do universo dos vinhos muito importantes. Uma delas é o enólogo. O que é o enólogo? O outro é o sommelier. Quem é o sommelier? O que é o sommelier? E a outra parte é o enófilo. Então, são três características completamente diferentes. O que elas têm em comum? O amor ao vinho, a paixão ao vinho. Isso é indubitável. São três categorias que se enquadram de alguma coisa no universo dos vinhos. Então, eu vou começar pelo mais compromissado com esse universo e talvez o responsável pela qualidade e pela manufaturação, criatividade e arte dessa bebida, que é o enólogo. Então, quem é um enólogo? Um enólogo é uma pessoa que faz um curso de enologia. Então, é a pessoa que estuda, que faz uma universidade para aprender a trabalhar todas as características desde o plantio da uva, da escolha do solo, do terreno, da altitude, do clima, do terroir. Essa palavra tão usada no universo dos vinhos, que em francês quer dizer uma junção de fatores desde clima, altitude, ventilação, pressão atmosférica, umidade das características de cada região, de cada microclima,
insolação, encostas, solo argiloso, solo de xisto, solo pedregoso, que tipo de terreno que se tem, que tipo de uva se vai plantar em cada circunstância. Então, é como se pensássemos em nós, seres humanos. Uma pessoa para viver num deserto, num clima extremamente seco, onde a pele fica seca, existem características às quais nós vamos nos adaptando, a nossa parte genética vai se adaptando a essas características, a essas condições. Como, por exemplo, um esquimó, que vive há gerações no gelo, né? No frio intenso, em temperaturas negativas praticamente o ano inteiro. Essas pessoas desenvolvem um metabolismo e uma situação diferenciada para suportar essas circunstâncias. Um africano que vive sob insolação intensa, em altas temperaturas, cada um tem as suas características, cada um tem um tipo de resistência, um tipo de pele, um tipo de força e de metabolismo. Então, as naturezas se adequam conforme as características geográficas e climáticas. E assim são as uvas que fazem os vinhos tão queridos que bebemos. No planeta existem duas faixas de latitude, norte e sul, muito propícias e adequadas ao plantio do vinho, aproximadamente entre 30 e 50 graus de latitude norte e 30 e 50 graus de latitude sul, que é onde se encontram os principais países produtores com solo e condições adequadas para a produção dos vinhos. Argentina, Chile, sul do Brasil, Austrália e Oceania são os países vinculados a essa faixa sul. Desculpe, esqueci a África do Sul. O sul da África também entra nessa ponte, nessa parte, nessa parcela sul de plantio. No norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, praticamente inteira, né, que vai desde a Grécia ali embaixo até a Alemanha, pega toda essa parcela, um pedacinho da Rússia. Então, os países do leste europeu também. Essa parcela é muito importante para o plantio da uva, pois estão em clima relativamente temperado. No sul, o Brasil, por exemplo, já pega uma parcela de clima tropical, não é? Mas o frio do sul auxilia no plantio das uvas. Então, o enólogo ele vai escolher tudo isso, ele vai adequar o tipo de uva ao tipo de terreno. Vamos supor que uma uva tem uma casca mais grossa. Ela tem mais capacidade de suportar o sol. Ela tem mais tanino, ela tem mais espessura, mais estrutura, mais pigmentação em sua casca. Vamos pensar na uva tinta, ok? Porque tem as uvas brancas, né, de pele de casca clara, que são esverdeadas, né, amareladas esverdeadas, e as uvas tintas, as uvas escuras, que também tem variações de pele. Tem peles mais finas, mais delicadas, como é a Pinot Noir, e tem peles, cascas mais grossas, como é a Cabernet Sauvignon, como é a Merlot, como é a Primitivo, do sul da Itália, que é a mesma Zinfandel, da Califórnia. Então, essas uvas, normalmente, elas têm um poder de pigmentação muito intenso, muito forte, dão vinhos mais estruturados, ok? O enólogo, ele vai adequar tudo isso, ele vai estudar o terreno, ele sabe que tipo de solo que vai ser adequado ao tipo de uva, região, altitude, temperatura, umidade, pluviosidade, fluviosidade. Então, todas essas características são inerentes à escolha e adequação e adaptação de uma uva ao seu microclima, ok? O enólogo vai decidir tudo isso. Depois de ele decidir isso, ele vai escolher o estilo, o tipo de vinho que ele vai fabricar. Então, de acordo com o terreno, que uva ele vai plantar ali? Ou vamos supor que ele já pega uma plantação pronta, porque muitos vinhedos têm 50, 60, 80, 100, 120 anos de idade. Então o enólogo chega ali muitas vezes num terreno já preparado. Então ele vai escolher o tipo de vinho que ele vai realizar. Ele vai assinar um vinho, né? Ele é o artista dessa obra. Então, que analogia podemos fazer do enólogo com o artista? O artista que vai produzir os seus pigmentos,
que vai escolher os seus pincéis, o tipo de tela, o tipo de superfície, o estilo de pintura que ele vai fazer. É uma pintura de mares, coloridos, cores, iluminação, sol, luz, prisma de luz, né? Muitas luzes. A luz branca, a frequência a luz branca que é pura, que vai se dividir em frequências de velocidades de luzes que sofrem atrito conforme entra na atmosfera e forma o prisma das cores, né? Então, o que faz cada cor é a frequência de velocidade da luz, conforme o atrito atmosférico, poeira, umidade, pressão e tudo mais, tá? Então, o artista ele vai escolher tudo isso, estilo, tema, características de cor. O enólogo é a mesma coisa. O enólogo ele vai adaptar e adequar o estilo de vinho, o estilo de uva, ao solo, às características gerais do terroir. Então ele é o artista do vinho, ele vai assinar embaixo essa produção. Ele é um selecionador e equalizador das características gerais. É claro, se você tem uma condição de um clima ameno, com pouca insolação, não tem porquê se utilizar de uma uva de pele muito grossa, uma uva que precisa de sol, precisa de calor intenso na reta final para o amadurecimento, né? Então, algumas regiões, por exemplo, da Alemanha ou do norte da França, são frias. Podemos pensar na região de Champagne. Champagne é uma região extremamente fria. Essas características são para fazer um vinho espumante, são com as uvas Pinot Noir e com a uva branca Chardonnay. Não se vai colocar ali uma uva que precisa de muito sol para maturar, como por exemplo uma Primitivo ou uma Cabernet Sauvignon. Não é a região adequada para elas. Então o enólogo ele vai dar todas essas características, ele vai escolher todas essas adequações em relação à matéria-prima, clima, terroir e produção. Após o plantio, a colheita, a escolha do tempo certo para a colheita, quando a uva chega numa maturação adequada para o tipo de vinho que o enólogo se propôs a fazer, então aí sim vai para a adega, para a cantina, né? Para o ambiente onde ele vai produzir com características físicas e químicas o seu vinho. Então ele vai colocar mais cascas, vai deixar as cascas mais tempo no mosto, vai tirar as cascas mais cedo. Então tudo isso influi na pigmentação, na qualidade de sabor, na qualidade de cor de cada vinho, né? Então se existe uma uva de pele espessa e grossa, bem pigmentada, é evidente que ele vai fazer um vinho mais estruturado, mais pigmentado, mais forte, mais tânico. O tanino, que é aquela substância que amarra na boca, é característica das uvas tintas de pele mais grossa. Então tudo isso ele vai escolher. Quanto tempo vai ser a maceração? Quanto tempo vai ser a fermentação? Em que temperatura? Que bactérias que ele vai usar? Ele vai selecionar bactérias para consumir o açúcar e transformar em álcool? Ou ele vai deixar as bactérias naturais da uva fazerem o seu trabalho de forma absolutamente livre? Então aí entram os processos de microbiologia, os estudos que vêm desde o início de Louis Pasteur até o desenvolvimento da alta tecnologia da atualidade. Então hoje se trabalha no universo da produção de um vinho com bactérias selecionadas, que consomem o álcool até certa graduação, o açúcar, né, para transformar em álcool. Na verdade é o processo de consumo do açúcar pelas bactérias que faz liberar gás carbônico e transformar o açúcar em álcool. Então ele vai escolher tudo isso, ele vai selecionar tudo isso. Por final, o vinho vai passar por madeira, por carvalho, se é carvalho francês, se é carvalho americano, que tipo de torra que tem esses barris de carvalho, se é um carvalho novo, de primeiro uso, se são barricas de carvalho mais de segundo ou de terceiro uso, que já tem um sabor mais arredondado, um pouco menos intenso. É evidente que o primeiro uso de um barril de carvalho é mais intenso. Se são barris pequenos, menores, se são pipas,
se são barricas grandes. Tudo isso vai influenciar no sabor final que o vinho terá. O enólogo escolhe tudo isso. Essa é a característica do enólogo. É como se fosse um artista que vai criar os seus pigmentos, a escolha de cores, de pincéis, de estilo, de tela, de preparação, tudo que ele vai fazer até assinar a obra embaixo. Então ele é o produtor, ele é o criador e ele é o artista da circunstância. Muito bem, vamos passar para a segunda característica, que é o sommelier. Então, o sommelier é a pessoa que estuda a escolha, a adequação e o serviço de um vinho numa casa particular, num restaurante, numa rede de hotelaria. Então, ele pode trabalhar no hotel, ele pode trabalhar num restaurante, ele pode trabalhar numa casa especializada em vinho, de venda de vinhos, ele pode atender famílias particulares. Então, claro que ele precisa saber de vinho e gostar, mas ele não é o produtor do vinho, ele não precisa saber como se faz um vinho, as características minuciosas e complexas da produção de um vinho. Ele precisa entender dos rigores e do respeito de um bom serviço do vinho em sua circunstância. Então, se é uma casa de família cheia de protocolos e de exigências, ele precisa atender essa adequação, esses padrões. Se é um restaurante mais descontraído ou mais rigoroso, né, mais refinado em relação a uma atitude quase aristocrática que atende altos escalões de governos, essas coisas cheias de protocolos, né? Então a pessoa precisa ter um equilíbrio, uma elegância, um tipo de regra e de etiqueta adequada a esse tipo de situação. O sommelier, então, ele trabalha com a escolha, com a montagem de uma adega, né? A adega de um restaurante, a adega de uma casa, de um pub. Então ele vai trabalhar com a harmonização, ele precisa entender um pouco de gastronomia também, ou bastante, e saber que qualidade de vinhos que ele tem em sua adega para adequar a cada prato que a circunstância oferece, seja jantar de famílias ou mesmo o cardápio de um restaurante. Então ele vai fazer a adequação do serviço conforme a sugestão e o conhecimento dele particular, adequado à vontade e ao desejo de seus clientes. Porque muitas vezes pode acontecer, por exemplo, vamos pensar no bacalhau. O bacalhau é um prato um tanto quanto delicioso, mas bastante polêmico em relação à harmonização dos vinhos. Então, tem pessoas que preferem comer um bacalhau acompanhado com vinho tinto de médio corpo ou mais leve. Tem pessoas que preferem comer um bacalhau com vinho branco. Tem pessoas que radicalizam, falam bacalhau é com vinho branco. Outros não, bacalhau é com vinho tinto. Então, essas questões são particulares e de cada um. E também tem a ver com o dia, porque pode acontecer de, por exemplo, vamos supor que o bacalhau, nós achamos que o bacalhau de fato combina um pouco mais com o vinho branco. Mas, naquela noite, nós estamos com uma pessoa, acompanhados, e estamos com vontade de tomar um vinho tinto, né? E ao mesmo tempo de comer um bacalhau. Então, por que não? Então, vamos comer um bacalhau com vinho tinto. A especificidade do momento, da nossa vontade particular, também faz a situação e a circunstância. Nós não precisamos ficar obrigatoriamente presos a regras como se fossem ditaduras protocolares do universo do vinho. Isso não existe, isso é uma bobagem. Se ficarmos presos a esses protocolos, é como na arte. Vamos dizer, mas o período barroco, que é a maravilha, a oitava maravilha do mundo, e Michelangelo, e Leonardo da Vinci no Renascimento, Michelangelo, Caravaggio, Rembrandt no barroco, esses sim eram artistas e tal. Eu acho que são profundos artistas, eu acho que a humanidade inteira deveria conhecer o talento, a profundidade, a potência desses grandes artistas. Mas isso não quer dizer que só aquele período foi arte. Então existe, às vezes, um conservadorismo exagerado em relação à história da arte e que despreza as belezas de vanguarda, as características e as contundências das vanguardas contemporâneas ou mesmo modernas, que têm o seu valor, têm o seu significado
e a sua digestão humana em relação ao período e à geografia de cada situação. Ao mesmo tempo, existe na arte moderna e nas vertentes contemporâneas o desprezo da arte clássica, da arte antiga, né? O universo do vinho é a mesma coisa. Então existem pessoas que são mais puristas. Falam, não, eu só gosto de Brunello, de Montalcino, de vinho italiano, de Barolo e esses que são os vinhos. Outros dizem, só gosto de Pinot Noir da Borgonha, que são as essências, são os vinhos mais delicados, refinados, caros do mundo, então eu gosto disso. Outros gostam de todos os tipos. É vinho, eu adoro, tomo de tudo. Pode ser mais caro, pode ser mais barato. Quero conhecer, vou estudar um pouco mais para saber. Outros não quero saber de nada, quero tomar vinho. Ponha na minha taça, eu não quero saber de conhecimento. Existem tantas vertentes, e como nós vamos dizer qual que está certo e qual que está errado? Não existe certo e errado, mas o conhecimento é uma coisa interessante para qualquer área, tanto para a arte quanto para os vinhos. Para tudo que fazemos, se tivermos um pouco de conhecimento e acesso aos conceitos, eu acho que nós desenvolvemos de uma forma mais profunda a capacidade da nossa absorção e do nosso prazer em relação às coisas. É como o prazer de estar com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, com os nossos amigos e familiares. Nós conhecemos. Então o conhecimento traz um conforto, traz uma profundidade, traz um carinho profundo, um afeto. O envolvimento também traz coisas muito positivas, né? Então esse é o universo do sommelier, de saber de tudo um pouco e adequar a circunstância em relação à sua adega, ao que ele tem a oferecer, ao cardápio, explicar para os fregueses, para os clientes, o que pode combinar e harmonizar melhor, e ao mesmo tempo saber ouvir e atender a necessidade e o gosto particular de cada cliente, adequar todas essas situações e essas circunstâncias, ok? É um trabalho de extremo refinamento e rigor. Palmas para vocês, sommeliers. E por último, estou aqui para falar de mim. Não sou um sommelier, não sou um enólogo, mas sou um enófilo, com muito prazer, com muito orgulho, com humildade, pois há muito conhecimento envolto do vinho, envolto da arte, envolto da luz que passa no prisma, no nosso copo. Os vinhos têm cores, os vinhos têm sabores, eles têm odores, eles têm idade, personalidade, clima. Isso daqui é um ano de clima engarrafado, aprisionado, num ambiente anaeróbico, que é uma garrafa de vinho, ok? Então, é um histórico de um ano, depois elaborado numa adega por um artista que é um enólogo. E nós, os enófilos, filhos, amigos, parceiros, cúmplices dessa bebida, somos os apreciadores. Até tirei a camisa para tirar o rigor, né? Uma camisa preta, de colarinho, não tem, sou um enófilo, sou um amigo, estou mais descontraído. Então é uma parcela da circunstância um pouco mais leve, um pouco mais fácil de estar posicionado, né? Nós podemos ter conhecimento ou não. Podemos realmente nos aprofundar por uma paixão cada vez mais crescente em relação a essa complexidade toda que é o vinho, ou simplesmente tomo vinho porque gosto, quero estar com os amigos, com a minha mulher, com o meu marido, com os meus pais, com os meus filhos, e o vinho está presente e basta. Quero saber de frescuras ou de incrementações e tal. Outros já vão dizer, não existe frescura no universo do vinho. Existem elaborações, sofisticações que vai trazer conhecimento e um aprofundamento na apreciação dessa bebida tão complexa e delicada. Tá tudo certo também. Tem todo tipo de enófilo, ok? Mas eu acho um pouco inevitável as pessoas gostarem de vinho e não se envolverem gradativamente, de uma forma saudável, com o conhecimento.
Pois o conhecimento vai trazer a adequação da bebida à circunstância, vai trazer o aprofundamento, a poesia de saber que esse vinho, por exemplo, espanhol, é feito numa região de calor, com uma uva interessantíssima, que se chama Monastrell, que é um vinho que foi classificado e pontuado em 91 pontos. É um vinho de uma qualidade deliciosa. Como ele foi feito, quais são os aromas que ele apresenta. Então, tudo isso veremos gradativamente nos episódios que vou lançar nesses próximos meses. Então, é uma série de 12 episódios. Esse é o segundo da série. Já houveram algumas dicas no primeiro, na apresentação. Então, esse é o segundo episódio. Então, durante esses 3 meses, veremos vinho e arte. E aonde entra o apreciador? E aonde entra a arte nessa circunstância do enófilo? O enófilo é o público. O enófilo é a pessoa que chega para apreciar a arte. Você não precisa necessariamente ter conhecimento. Se tiver, muito bem. Vamos analisar características e determinados aspectos com conhecimento e com conceitos. É claro que é uma observação diferente de quem não conhece nada. Mas as pessoas que não conhecem nada também têm direito a estarem junto com a arte e se interessarem pela arte, em gostarem ou não gostarem, né? Estamos nessa liberdade, a arte tem que oferecer essa liberdade. E o enófilo também tem essa liberdade. Porém, os enófilos dão opiniões em relação aos vinhos que eles experimentam. Então, eu como um enófilo, eu posso dizer, olha, eu achei que esse vinho realmente vale os 91 pontos dele. Eu achei que esse vinho é a excelência da uva Monastrell nessa região da Espanha. Eu acho que esse vinho vale e eu vou recomendar esse vinho para todos os meus amigos. E eles vão lá na loja, na adega, na Espanha, comprar, degustar e se lambuzar desse vinho. Então, o enófilo tem sim um papel importante e cúmplice no universo do vinho. Ele faz parte da cadeia de consumo, de pontuação e de apreciação e valorização do vinho. Tão importante quanto o crítico e degustador de vinho. Claro que esse tem um papel fundamental no universo dos vinhos também, tá? Então, nós como enófilos, o público que aprecia a arte, que gosta, é de fundamental importância. Ok, um enólogo pode ser um enófilo? Sim, um enólogo eu acho que naturalmente é um enófilo, porque ele vai ser um amigo da bebida. Ele vai degustar, ele vai se lambuzar, ele vai apreciar. Ele não precisa apreciar só a obra de arte que ele cria. Ele vai apreciar a arte dos outros enólogos, das outras empresas, das outras adegas, dos outros terroirs, né? Um sommelier pode ser um enófilo? Sim. Normalmente os sommeliers são enófilos, porque são pessoas envolvidas com o universo dos vinhos. Eles precisam saber também degustar as características de cada vinho para harmonizar com os alimentos. Agora, o enófilo pode ser um enólogo ou um sommelier? Não. O enófilo, ele é um apreciador, um bebedor, um estudioso, um amigo, um parceiro, um cúmplice, um apaixonado, um enamorado do vinho. Mas ele não é um enólogo, a não ser que ele estude para ser um enólogo. Ele não é um sommelier, a não ser que ele faça cursos especializados para adquirir o rigor e as características que um sommelier precisa. Entenderam? Então, nós enófilos somos mais à vontade. Não precisamos de uma casaca, não precisamos de um rigor que pode nos comprometer caso não façamos o nosso trabalho com uma peculiaridade minuciosa e quase perto da perfeição. Nós estamos à vontade para apreciar e para degustar e tomar os vinhos. Nós somos os amigos do vinho, ok? Então, essas são as 3 características: enólogo, sommelier e enófilo. Aonde que eu poderia adequar o sommelier com o universo da arte? Poderíamos pensar nos galeristas, nos leiloeiros, nas pessoas que compram e vendem arte
nas pessoas que decoram, nos decoradores que oferecem arte para a casa das pessoas. Então é uma adequação do trabalho do enólogo, do trabalho do artista, para levar as obras ao seu público. Então o sommelier ele faria um papel de distribuição, de conhecimento da arte, de adequação, de entender o gosto de seu cliente, né? Um arquiteto, um decorador, uma pessoa que vende obras em galeria e até mesmo o artista pode ser um sommelier de seu trabalho? Sim. Aí nesse caso ele pode sim, porque ele pode fazer a propaganda de seu trabalho, ele pode vender o seu trabalho, ele pode entregar o seu trabalho, adequar, conhecer os seus clientes, saber adequar o pedido e o desejo de seus clientes. Que é o que acontece comigo. Eu sou um artista e faço sempre uma adequação quando um cliente me pede um trabalho. Às vezes, muitas vezes, os clientes pedem sugestões. Falam, Márcio, o que vai ficar melhor aqui na minha sala ou aqui na minha adega? Então, olha, pelo espaço, nós como artistas temos conhecimentos espaciais. Então podemos sugerir com mais precisão que tipo de trabalho e dimensão fica melhor em cada tipo de ambiente. Se entrarmos em acordo com os nossos clientes, fechamos uma proposta. Então aqui vai bem um vinhedo da Alsácia, retangular, 1,20 m por 60 centímetros, vai ficar elegante, delicioso nesse lugar. Então, aí eu acho que o artista, ele pode ser o enólogo e o sommelier. Ele pode ser o produtor e o seu próprio galerista. Então, essas são as relações que eu pretendo fazer em todos os episódios com os períodos da arte, com os pintores, as técnicas, as características de luminosidade de cada vinho, de cada período artístico, os vinhos mais alegres, os períodos mais alegres, os períodos mais revolucionários, os vinhos mais revolucionários e brutos também, os vinhos mais festivos, né, como é, por exemplo, o Beaujolais, o Champagne. Então, todas essas características são muito interessantes para instigar vocês a não só aprender um pouco mais de arte e aprender um pouco mais de vinho. Então, estou à disposição, faço consultoria de vinhos, arte, sempre em programas que podem durar 4 ou 8 sessões, conforme o acordo e a necessidade de cada um. Meu ateliê está aberto também, cursos online, então acompanhe. Esse ano será um ano de novidades e de muita saúde, espero, para todos nós que estamos passando ainda por um período muito difícil, passamos por circunstâncias tensas. Eu acho que não teve uma pessoa no planeta que não tenha sofrido as consequências. Então vamos degustar, aproveitar a vida, a nossa saúde e valorizar principalmente os afetos, os amores, a arte e o vinho, que são as essências da alegria e dos sentidos das nossas vidas, ok? Saúde, meus amigos. Um abraço, um beijo e até o próximo episódio.